Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam neste lugar, nesta noite, repousem sobre as nossas vidas. Gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Viemos aqui nesta noite para adorar e exaltar o nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso que tem nos cuidado. E aí eu gosto sempre de repetir aquele versículo que tem lá em Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque precisa ser uma alegria no nosso coração podermos vir a este lugar e nos reunirmos em comunhão com os nossos irmãos e podermos juntos adorar e exaltar ao nosso Deus, que é o único Deus santo, verdadeiro, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Gostaria de convidá-los a abaixar a sua cabeça. Pai eterno, glorioso Deus, santo e eterno Pai, mais uma vez nos achegamos até a Tua presença, a Tua santa presença, Senhor, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus em quem nós temos depositado toda a nossa confiança. Assim como o salmista declara, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor, e nós não sentiremos falta de nada, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades, Senhor. E nesta hora nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar, nós queremos render adoração ao Teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer por nós lá na cruz do Calvário e nos dar a redenção eterna, Senhor. Que tudo que façamos aqui, ó Pai, exalte o Teu nome, que tudo o que aconteça neste lugar demonstre o quanto Tu és um Deus poderoso e maravilhoso. Que o que façamos, ó Deus, não sirva para que homens sejam vistos, Senhor, mas para que a Tua glória, para que a glória do Senhor Jesus Cristo seja manifesta e para que muitas pessoas possam vir a conhecer o nosso Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor, porque é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém. Lá no Salmo 145:1 diz: eu Te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia Te bendirei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a Sua grandeza é inescrutável. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas. Como falaremos das obras maravilhosas e da magnificência gloriosa do nosso Deus se nós não o conhecemos? Precisamos buscar intimidade, precisamos buscar estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, a quem nós declaramos ser o único e verdadeiro. Depois lá na carta aos Hebreus diz, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o Seu nome. E nós vamos cantar algo que diz mais ou menos isso agora, que nós vamos louvar ao Senhor em todo tempo, em tempo e fora de tempo. E nós não queremos nos afastar do Senhor Jesus, nós não queremos nos afastar do nosso Deus, que Ele esteja sempre perto de nós, para que nós tenhamos verdadeira intimidade com o nosso Senhor. Vamos adorá-lo? Faça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, Te dar o meu louvor. Preciso desse amor, Jesus, és tudo para mim. Meu coração Te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso, Jesus, és tudo para mim. Faça-me, Senhor, não me deixe, eu quero
perto está. Tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo quero estar, Senhor. Contigo eu quero estar. Tira o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Guarda-se é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços, amor. E agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Tua presença me esconderei. Eu de fora do tempo e eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços, amor. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Nós, como igreja, precisamos buscar um crescimento orgânico, um crescimento não disforme. É estranho um corpo quando um membro cresce de maneira desproporcional. E não é isso que nós queremos. Nós queremos crescer juntos, uníssonos, numa mesma vontade, num mesmo objetivo. A palavra de Deus também lá na carta aos Hebreus diz, no capítulo 10, no versículo 23, diz: retenhamos firmes a missão da nossa esperança, porque Ele é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos estar juntos, mesmo na distância, mesmo em momentos de pandemia, como estamos vivendo agora, em momentos que as circunstâncias às vezes nos impedem de estarmos juntos fisicamente, todos os dias, com mais constância como quando fazíamos antes. Mas é necessário que nós mantenhamos a nossa comunhão, porque nós temos compromisso com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós também temos compromisso com os nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz isso, que nós precisamos nos estimularmos mutuamente, nos incentivarmos para que cresçamos juntos. E nós vamos cantar isso agora. Nós vamos declarar que a nossa comunhão é um compromisso, não é fato de mera casualidade, mas é um compromisso que nós temos com o nosso Senhor Jesus.
jornada de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns aos outros, por meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Você que está nos assistindo, você que está com a sua família, ou mesmo sozinho no seu sofá agora assistindo essa mensagem, o meu desejo é que você esteja guardado e protegido pelo Senhor Jesus Cristo. E em tempos como este, de coronavírus, de confusão, tempos de notícias de todos os lados, de diversas opiniões, umas te dizendo para fazer isto, outras te dizendo para fazer aquilo, é muito fácil a gente se perder, a gente ficar confuso, o coração ficar inquieto, ansioso. E nessas horas nós precisamos procurar a resposta no lugar certo, que certamente é a palavra do Senhor. E eu quero te convidar a meditar comigo nessa noite, na palavra do Senhor, no texto de 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 ao 19. Você pode acompanhar conosco na sua tela. 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 ao 19, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Eu te convido a fechar seus olhos e orar comigo. Pai, a tua palavra é santa, perfeita, ela é maravilhosa, e ela nos traz compreensão da tua vontade, dos teus desígnios e paz ao nosso coração. Mas nós somos tão limitados, por isso pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração esteja sensível à tua voz, para receber a instrução do teu Santo Espírito e vivermos segundo a sua vontade. Fala conosco, usa este teu servo também para proclamar a tua palavra. Eu peço no nome de Cristo Jesus. Amém. Esse é um texto onde a palavra diz que o rei Jeoás, ele foi fazer uma visita, e uma visita um tanto triste, porque já num tom de despedida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu já estava aqui prestes a morrer, prestes a cumprir os seus dias sobre a face da terra, e o rei foi visitá-lo numa atitude de amor, respeito para com o profeta. O profeta era uma pessoa importante, pois ele trazia a mensagem de Deus ao povo e também direção ao rei. E o rei, num tom de respeito, foi se despedir do profeta Eliseu. Mas é interessante, porque esse texto é um texto até um tanto estranho, mas um texto também onde o profeta Eliseu aqui deixa um último ato também, um ato, não apenas um ato comum, mas um ato profético sobre a vida do rei Jeoás. A palavra diz que Eliseu mandou que ele abrisse a janela e atirasse uma flecha, e depois mandou que ele golpeasse o chão com a flecha. Mas é interessante que a palavra fala que Eliseu ficou bravo com o rei, porque o rei golpeou apenas 3 vezes. Nos mostra que o rei não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Ele foi provavelmente para fazer uma última visita, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo espiritualmente naquele ambiente, o que o profeta estava trazendo sobre a vida dele. E infelizmente o rei perdeu uma oportunidade. O profeta ficou irado
porque disse que o rei não golpeou quantas vezes deveria ter golpeado o chão, e por isso ele havia perdido a oportunidade de destruir os seus inimigos, os inimigos que vinham tantas e tantas vezes incomodar o povo de Israel. Mas assim como o rei Jeoás, muitas pessoas também perdem as oportunidades que Deus põe em suas vidas. E eu sei que num momento como esse de crise, de coronavírus, de medo, de pandemia, a gente muitas vezes se foca só no problema. E nos esquecemos que também crises são oportunidades sobre a nossa vida. Oportunidade que Deus também nos dá de avaliarmos a nossa caminhada, analisarmos aquilo que está errado e talvez de ajustarmos, segundo a palavra do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a meditar nessa perspectiva, sobre aproveitar as oportunidades de Deus em nossa vida, sejam elas quais forem. E a verdade é que muitas pessoas, mesmo tementes a Deus, estão perdendo oportunidades em suas vidas, oportunidades que Deus coloca, por alguns motivos. Eu quero te convidar a meditar em 4 desses motivos nessa noite. O primeiro motivo é a desobediência à palavra de Deus. Algumas vezes, Deus nos manda fazer algumas coisas, e às vezes pode até parecer ridículo, um tanto estranho para nós. Como foi essa palavra? Parecia algo um tanto estranho, o profeta pedir que o rei atirasse uma flecha, depois que golpeasse o chão com a flecha, parecia algo até quase que uma brincadeira de criança. E algumas coisas que Deus nos pede, muitas vezes pode nos parecer estranho, coisas que vão além da nossa compreensão, que parecem não fazer muito sentido para nós. Por exemplo, nós vemos que Deus havia prometido a Abraão que lhe daria Isaque, o filho já da velhice. Mas pouco tempo depois, nós vemos esse mesmo Deus pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho em homenagem a Deus, em oferta a Deus. Podia parecer algo estranho, mas ali havia um propósito de Deus. Certamente que Deus não ia permitir, como não permitiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Mas Deus queria testar a fé de Abraão. Deus queria saber onde estava o coração de Abraão, se em seu filho ou em Deus que havia lhe prometido e cumprido a promessa de um filho. Mas nós vemos também, em um outro trecho da palavra do Senhor, que Deus manda que Oséias, o profeta Oséias, se casasse com uma prostituta. Parece estranho, né? Você já imaginou você recomendar ao seu filho se casar com uma mulher que era prostituta? Certamente eu creio que não era o seu sonho, né? E assim, parece um tanto estranho para nós, mas Deus tinha um propósito com isso também, mostrar ao povo o quanto eles estavam se prostituindo ao seguir outros deuses, falsos deuses, ao invés de obedecer ao Senhor. Meu querido, eu quero que você entenda que nem sempre Deus nos dará instruções compreensíveis à nossa mente, porque a nossa mente é limitada. Nós estamos muitas vezes presos ao presente momento. A nossa visão ela é muito pequena. Num momento como esse, por exemplo, pode parecer estranho compreender que Deus está controlando tudo, que Deus ainda continua sendo soberano, ou ainda compreender que Deus tem propósito, até mesmo nessa pandemia, e que Deus pode transformar o mal em bem, se nós permitirmos. Pode parecer estranho você ouvir essas palavras, mas acredite, Deus, Ele tem uma sabedoria completa, pura, é uma sabedoria perfeita, muito diferente da nossa, que é limitada ao tempo, limitado ao nosso conhecimento. E a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo 25 diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Obviamente que a palavra não está dizendo que Deus é louco, não é isso, mas está dizendo que ainda que isso fosse possível, a loucura de Deus ainda é muito melhor do que toda a sabedoria humana. Isso mostra o quanto nós somos pequenos, limitados. E não só isso, mas diz que ainda que Deus pudesse enfraquecer, obviamente que não é uma possibilidade, mas ainda que fosse possível, a fraqueza de Deus seria muito mais forte do que toda a força da humanidade somada. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor e obedecer a sua palavra mesmo quando nós não conseguimos compreender. Mas pastor, como eu vou obedecer algo que eu não compreendo? Eu compreendo que Deus é soberano e eu descanso nessa certeza. Então eu decido obedecer a Deus,
Não porque eu entendo os propósitos de Deus, mas porque eu entendo que Deus, Ele cuida dos seus filhos, que Deus é amor, e Deus não vai pedir para fazer algo que venha me prejudicar, mas Deus, Ele nos ama, e Ele quer sempre o melhor para nós. Por isso, nós podemos obedecê-lo, mesmo quando não entendemos. Nós vemos também na palavra do Senhor, que Naamã, o profeta disse que ele deveria se banhar no rio por 7 vezes. Um rio Jordão, que era um rio lamacento. Naamã fica bravo, porque não me manda no outro rio, que é muito melhor, né? Um rio que a água é mais cristalina. Não sei se você conhece as águas do Rio Bonito, da cidade de Bonito. É fantástico, você vê os peixes passando por você. É um rio que você consegue enxergar o fundo, parece até que é rasinho, de tão cristalina que é a água. E Naamã estava ali discutindo com o profeta: por que você não me manda num rio melhor? Mas o profeta havia mandado ele se banhar, não uma, nem 2, mas 7 vezes no rio Jordão. E Naamã fica bravo no primeiro instante, mas o seu servo fala: meu senhor, se o profeta pedisse algo muito mais difícil para o senhor não faria? Vamos lá, se banhe nesse rio. E ainda contrariado, mas Naamã foi, se banhou, e assim que ele obedeceu, ele foi curado. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós não estamos aqui para discutir com Deus, mas estamos aqui para ouvir a voz do Deus bondoso, o Deus que nos ama a tal ponto de entregar o seu próprio Filho por amor de mim, por amor de você. A segunda coisa que eu quero te convidar a meditar nessa noite, pelo qual muitas vezes nós perdemos de aproveitar as oportunidades que Deus coloca em nossa vida, é pelo desprezo aos ensinamentos de Deus. Muitas pessoas estão perdendo as oportunidades que Deus coloca em sua vida por causa do desprezo aos ensinamentos de Deus. Por exemplo, nós vemos aqui que o rei precisou reaprender a jogar uma flecha. Você precisa entender que o rei, ele também era um soldado valente, ele era um general, era treinado na arte da guerra, era uma pessoa preparada para a guerra. E é estranho nós vermos que o profeta aqui estava reensinando o rei a como usar a arma de guerra dele, como usar o arco e a flecha. Algumas pessoas, elas perdem a oportunidade de Deus em suas vidas simplesmente porque acham que não precisam aprender mais nada. Estão tão infladas em seu ego, tão cheios de arrogância, que simplesmente não conseguem perceber que nós, por mais que saibamos das coisas, ainda sempre há algo a aprender. Eu gosto muito de usar uma frase quando nós estamos nos encontros dos homens, que é mais ou menos o seguinte: ninguém é tão tolo que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Nós precisamos ter essa humildade de entender que, por mais que sejamos experientes, sejamos experimentados na vida, por mais que você já tenha longos anos, por mais que você já seja uma pessoa sábia de fato, eu não estou negando essa possibilidade, mas mesmo o mais sábio dos mais sábios sempre tem algo a aprender. E nós precisamos ter essa humildade, porque do contrário, poderemos perder a oportunidade de Deus em nossas vidas. Ou então, há pessoas também que sabem muito mais, ou que acham que sabem muito mais do que os outros. E acredite, você pode até saber mais do que uma determinada pessoa, mas não quer dizer que você não tenha nada para aprender com ela, por mais simples que seja a pessoa que Deus queira usar na sua vida. Então nós precisamos ter essa humildade de sempre ter a disposição de aprender algo novo, e principalmente de estar atento aos ensinos da palavra de Deus para a nossa vida. Sempre há algo a aprendermos. A palavra, ela é perfeita, é a mesma, ela não vai mudar, mas o nosso aprendizado, o nosso entendimento sobre a palavra está constantemente mudando, porque nós somos limitados, e o Senhor vai trabalhando pacientemente em nossos corações. Nós precisamos, por exemplo, sempre voltar ao estudo da Bíblia, sempre ter disposição para ler a palavra do Senhor com paciência, com o coração aberto e com humildade de chegar diante de Deus e pedir: Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala com esse teu servo. Então nós precisamos sempre voltar ao estudo da palavra do Senhor, a meditação nos fundamentos da fé, a sempre voltarmos para as bases da fé, porque elas é que nos sustenta, a base da fé é que nos sustenta. Então, meu querido, você sempre tem algo a aprender. Numa crise como essa, por exemplo, nós podemos aprender muitas coisas a respeito de quem Deus é e quem Ele quer que sejamos, e até mesmo a respeito de quem nós, de fato, somos. A terceira causa
pelo qual muitas pessoas fiéis ao Senhor, pessoas que têm uma fé genuína, mas muitas vezes perdem as oportunidades de Deus em sua vida, é porque não estão usando todas as ferramentas que Deus te concede. E quais são as nossas ferramentas? São os dons que Deus nos dá, são o potencial que Deus nos concede. Os dons, sejam eles os dons naturais ou os dons espirituais, as habilidades que você vai desenvolvendo naturalmente, ou as habilidades que o Espírito Santo te concede, são instrumentos de Deus, que Deus nos dá para sermos instrumentos dele sobre a face dessa terra, para sermos agentes do Senhor, para fazermos a diferença onde estivermos. E nós precisamos entender que o Senhor nos dá essas ferramentas, não como troféus para nós colocarmos na nossa parede. Os dons que Deus nos concede não nos torna pessoas melhores que as outras. Por exemplo, se Deus te concede o dom de profecia, não quer dizer que você é melhor do que o outro. Se Deus te concede o dom dos sonhos, de revelação, se Deus te dá o dom da pregação, o dom de cantar, de louvá-lo, não quer dizer que você é melhor ou pior que qualquer outra pessoa. Porque, como eu disse, dons não são troféus, mas são instrumentos, armas de guerra, na guerra contra o inimigo das nossas vidas, que quer destruir famílias, que quer destruir sonhos, que quer destruir os lares que Deus nos concede. Então nós precisamos entender que dons também, eles não são atestados de santidade. Como eu disse, não quer dizer que você é melhor que ninguém, que você é mais santo do que ninguém. Deus não te concede dom porque você é mais santo, mas Deus nos concede dons porque precisamos. São instrumentos que Ele nos dá para expandir o seu reino e cumprir com os seus desígnios. Se Deus te deu o dom de cura, use para curar vidas. Se Deus te deu o dom da sabedoria, use esse dom para abençoar outras vidas. São instrumentos que Deus te concede. E as ferramentas são para usarmos na obra do Senhor. Por exemplo, se você um dia for no mecânico, o mecânico ele tem as ferramentas dele, tudo no lugar certinho, tudo bem cuidado, mas as ferramentas, elas só fazem sentido quando são usadas. Nenhum mecânico vai colocar as ferramentas num lugar fechado, né? num lugar ali especial, com uma iluminação, como se fosse um troféu. Mas vai colocar num lugar para estar num lugar fácil de acessar, para que ele possa usar quando for necessário. Assim também são os dons de Deus em nossa vida. Então muitas pessoas estão perdendo oportunidade de Deus em suas vidas, porque estão vendo os dons como troféu, e não como ferramentas. Então use aquilo que Deus te deu, meu querido. Pare de perder tempo, por exemplo, desejando o dom do irmão que está ao seu lado, desejando as flechas, né, do seu irmão. Ah, se eu tivesse mais flechas. A cada um a palavra diz que Deus dá segundo a capacidade. Alguns Deus dá mais, outros dá menos. Mas essa não é a questão. A questão é usar aquilo que Deus me dá. A alguns Deus dá 5, a outros dá 10. Né? Não importa a quantidade. A questão é sermos fiel naquilo que Deus nos dá. Então pare de afirmar frases do tipo: ah, se eu tivesse aquele dom, ah, se eu soubesse pregar como o pastor Juliano, como o pastor Tiago, né? Ah, se eu cantasse, ah, se eu fizesse isso, ah, se eu fizesse aquilo. Meu querido, você precisa entender o dom que Deus te dá e faça aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus te deu. Não coloque como troféu, mas como ferramenta para que Deus possa fazer diferença na sua vida. Em quarto e último lugar, motivo pelo qual muitas pessoas estão perdendo as oportunidades de Deus em sua vida, é o simples desperdício de oportunidades. Pare de desperdiçar as oportunidades que Deus põe em sua vida. A Bíblia mostra muitos exemplos de pessoas que aproveitaram bem as oportunidades que Deus deu. Por exemplo, Bartimeu. A palavra diz que Bartimeu era cego, mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, certamente ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Ele não ficou preocupado ali com as etiquetas sociais, em chegar devagar em Cristo Jesus, num tom de palavra mais manso, mas a palavra diz que ele pulou e gritou alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez algumas pessoas olharam para Bartimeu como um louco, como um maluco. Imagine um cego, né, tentando se levantar e tentando adivinhar, tentando ouvir de onde estava ouvindo, a direção do som, tentando adivinhar onde Jesus estava. Ele não via. Certamente que algumas pessoas o tiveram por louco, e de fato algumas pessoas mandaram que ele se calasse. Mas ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus ouviu, mandou que trouxesse até ele. E quando ele chegou, Jesus pergunta para ele, Jesus pergunta para ele, filho, o que você quer que eu te faça? E ele diz a Jesus, que eu volte a ver. E Jesus o curou. Poderia ter pedido outras coisas, né? Poderia ter pedido riquezas, talvez alguns fariam isso. Poderia ter pedido fama, beleza, mas ele pediu o que de fato precisava. Ele precisava de cura, de voltar a ver. E nós precisamos aprender a pedir as coisas certas a Deus. Não somente isso, mas a palavra diz que Salomão, após oferecer sacrifícios a Deus, Deus se agradou dele e apareceu a ele de noite. E perguntou a Salomão o que ele gostaria, o que ele queria. Esse foi um verdadeiro bilhete, né, premiado. Poderia ter pedido tudo, mas a única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria para guiar o povo de Deus. E a palavra diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que Deus disse para ele, olha, você poderia ter pedido vida longa, vitória sobre os seus inimigos, riqueza, fama, mas como você me pediu de sabedoria, eu vou te dar sabedoria. E tudo que você ainda não pediu, vou te dar também riqueza, fama, vida longa e vitória. O Senhor concedeu muitas coisas a Salomão, porque ele pediu a coisa certa, aproveitou a oportunidade. Nós vemos também da mulher no Novo Testamento que sofria de hemorragia, uma doença que não havia cura para aquela época. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela correu até Jesus. E ela não gritou, que nem Bartimeu, mas a palavra fala que ela foi até ele, até Jesus, e tocou no manto de Jesus. A palavra fala que ela foi até ele, foi até Jesus, e tocou no manto de Jesus. E quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada. Ela aproveitou a oportunidade. A palavra fala também de uma outra situação no Antigo Testamento, de uma mulher que o marido dela havia morrido, e o marido havia deixado dívidas, e naquela época, se alguém devesse, ela poderia ter seus filhos vendidos para pagar a dívida, trabalhar como servos, e a palavra fala que os credores já vinham buscar os seus filhos para trabalhar, para pagar a dívida, e ela vai até o profeta, e o profeta diz a ela, olha, pegue as vasilhas que se tiver na sua casa, feche sua casa, e derrame o azeite que você tem ainda, e Deus vai fazer um milagre. E de fato Deus fez, enquanto ela tinha vasilhas. E de fato Deus fez, enquanto ela tinha vasilhas, a palavra diz que o Senhor multiplicou aquele azeite. E o azeite deu para pagar a dívida dela, e ainda deu para ela viver um bom tempo com o fruto da venda daquele azeite. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos concede. Diante disso tudo, meu querido, minha querida, talvez você deve se perguntar, mas pastor, e daí? E agora? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, meu querido. Como eu disse no início, muitas pessoas agora estão focadas na doença, estão assustadas, algumas até desesperadas com o coronavírus. Eu sei que a situação é grave, ninguém está negando isso. Mas nós precisamos atentar para a ação de Deus no meio do tempo, em nossas vidas, para estarmos atentos ao que Deus está fazendo, para aproveitarmos a oportunidade que Deus nos concede. Eu não sei onde você está me ouvindo, mas aqui na minha cidade, nós estamos passando por um tempo de quarentena. Após as 8 horas da noite, nós não podemos mais sair. São medidas necessárias para cuidarmos, né, para que ninguém fique doente com essa doença. E talvez agora as pessoas estão focadas apenas nisso, com medo, fechadas em suas casas, com medo de cumprimentar umas às outras, algumas com medo do dia da manhã, pela questão financeira, o comércio está fechado, alguns estão preocupados, com certa razão, entendo isso. Mas também esse momento é um momento para fecharmos para balanço, um momento para aproveitarmos o tempo com a nossa família, que talvez você não tem quando está no dia a dia, na correria do trabalho, agora você tem tempo para estar com seus familiares, tempo para aproveitar aquilo que de fato vale a pena. A palavra diz no Novo Testamento que um homem havia tido uma grande colheita, e ele estava tão feliz com aquela colheita que ele disse, vou construir celeiros grandes, e agora vou curtir toda a minha vida, não preciso mais trabalhar, vou curtir toda a minha vida. E a palavra de Deus diz, mas louco, essa noite vão pedir a sua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Esse é o momento de perguntarmos, o que nós temos construído? E o que nós temos feito vai ficar para quem? Meu querido, toda a riqueza que você juntar nessa terra vai ficar.
Mas a verdadeira riqueza que nós temos que juntar é com a nossa família e com Deus. Quantas pessoas, em nome de bens, de riqueza, perderam suas famílias? Quantas pessoas gastaram toda a sua vida servindo ao Deus dinheiro e se esqueceram do verdadeiro Deus, se esqueceram de onde vão passar a sua eternidade? Nós precisamos aproveitar bem a oportunidade que Deus concede para analisarmos nossa atitude, no que nós temos investido. E você tem construído castelos de areia ou tem construído a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus? O dia que você partir, de tudo que você tem feito, vai ficar para quem? Esse é um tempo de analisarmos, não é tempo de desespero, mas é tempo de também orarmos, de separarmos tempo para meditar na palavra do Senhor, de buscarmos compreender os propósitos de Deus, e também de entendermos que a nossa vida ela é finita. Por mais que você tenha boa saúde, e o meu desejo é que após esse fim dessa pandemia você possa estar com saúde, mas todos teremos um fim, isso é fato. A questão é, quando acabar esse tempo de existência nessa vida, de que lado eu estarei? Aonde eu vou passar a minha eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? Essa é a grande pergunta. Essa é a questão que nós precisamos compreender e responder. E nesse tempo, meu querido, de coronavírus, não se desespere, mas aproveite as oportunidades que Deus te concede. Aproveite o tempo para ler a palavra. Aproveite o tempo para o descanso também, descanse o teu corpo, descanse a tua mente. E eu sei que você talvez esteja preocupado, mas a tua preocupação não vai resolver os problemas agora. Então coloque aos pés do Senhor, Ele vai providenciar o necessário. A palavra de Deus diz, eu posso me deitar e logo pegar no sono, porque Deus é quem cuida de mim, o salmista diz isso. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você no meio dessa pandemia e vai continuar cuidando se você permitir. E eu sei que talvez você vai ter problemas, dificuldades lá na frente, mas Deus estará contigo. Então aproveite as oportunidades, agarre-se ao Senhor agora, apegue-se a Deus, coloque os seus joelhos no chão, lembre-se que nós somos pó, e um dia ao pó nós tornaremos, mas temos um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege e que cuida daqueles que se deixam ser cuidados por Ele. Então eu quero te convidar agora a fechar seus olhos nesse instante. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu sei que em tempos como esse, em tempos de doença, muitas pessoas estão com o coração angustiado, muitas pessoas estão agoniadas, muitas pessoas estão assustadas com o que será o dia de amanhã, e muitas pessoas até se perguntam, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? E de fato, tantas coisas, Pai querido, nós não podemos compreender, porque está além da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa possibilidade, das nossas limitações. Mas o Senhor é o Deus que é sábio, o Senhor é o Deus que é poderoso, e és o Deus que está além do tempo. O Senhor sempre foi, é e sempre será. Por isso, Pai, que nós possamos acalmar o nosso coração, e nesse momento, que o nosso coração esteja atento para Ti, que o nosso olhar esteja voltado para Ti. O Senhor é quem nos socorre. Neste momento, ensina-nos também, Pai, a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Que a gente não venha desperdiçar as flechas que o Senhor coloca em nossas vidas, mas que esse seja um tempo de olharmos com amor nossas famílias, de estarmos reunidos. E mesmo aquele que está só, que possa buscar a Tua presença, porque mesmo neste quarto, mesmo no momento de solitude, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nunca nos abandona. Pai querido, que o nosso coração não se desespere, mas possa encontrar em Ti todo o necessário para permanecermos firmes, inabaláveis, como o monte de Sião, como a Tua palavra nos diz. Pai, sabemos que um dia a nossa existência cessará, mas nesse dia também nos encontraremos contigo. Se assim, Pai querido, Te buscarmos agora, que nós possamos aproveitar o tempo que o Senhor nos concede, não para dar lado ao medo ou ao pavor, mas para ouvirmos a Tua voz, que sempre nos diz, filho amado, eu estou contigo. Eu peço que o Senhor esteja invadindo este lar agora, Pai, entrando onde estiver essa pessoa que está me ouvindo agora, e trazendo paz. Eu peço que o Senhor esteja entrando neste lar agora, Pai querido, e trazendo paz, a paz que excede todo entendimento. Eu clamo a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que você possa sentir a doce presença de Deus neste momento, e quero te convidar a conosco também a assistir o próximo culto, no domingo, às 7 horas da noite, nesses mesmos canais.
E que Deus esteja te guardando, te protegendo, que você possa estar tirando esse tempo agora para buscar a santa presença do Senhor, porque certamente aquele que busca a face de Deus não será enganado e certamente não estará desperdiçando o seu tempo. Fique na paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Receba a bênção e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e o poder e consolação do Espírito Santo esteja sobre ti, não apenas neste momento, mas em todos os dias que Ele te conceder, até que Ele volte para buscar a sua amada igreja. Amém e amém. Fique na paz e que Deus te abençoe.